abra a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia nesta noite, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 31, então abra a sua Bíblia, né, se você tiver com o seu smartphone, se você tiver com o seu celular, no seu aplicativo da palavra aí, eu gostaria que você tivesse abrindo então aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Amém? Você que já encontrou, a palavra do Senhor, a partir do verso 12, diz assim: quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus prados? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como o seu conselho? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e a quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde, para ele são como pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do seu altar. Aleluia. Nem os animais de lá bastariam para o seu holocausto. Aleluia. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês comparam o seu Deus? Como poderão representá-lo com uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não a caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, e Deus sopra sobre eles, e eles murcham como um redemoinho, e os leva como palha. Com quem vocês me comparam? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer.
versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que já está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aleluia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Aleluia. Senhor, tu és grande em poder, tu és grande em majestade, tu és poderoso, Senhor, sobre toda a terra e debaixo dos céus. Não há quem possa, Senhor, se comparar a ti. Por isso nós louvamos, nós nos consagramos, nos rendemos a ti nessa noite e queremos ouvir a sua voz. Fala com a tua igreja, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amados, é interessante a gente entender que nesse tempo, essa palavra, ela fala sobre perguntas, né? O texto vai falando sobre perguntas. O profeta Isaías, ele vai perguntando, quem é maior do que o seu Deus? Quem pode fazer? Então, eu quero também te fazer uma pergunta nessa noite. O tema dessa mensagem hoje é, qual é o tamanho do Deus que você crê? Qual é o tamanho do Deus que você crê? Que tamanho tem o seu Deus? Nós sabemos que vivemos hoje num momento de dificuldade, num momento de pandemia, num momento de umas circunstâncias muito complicadas. E eu quero te dizer, então, eu quero que você nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu quero que haja uma revelação de Deus na tua vida para saber aonde está baseado, onde está pautado a sua fé. Qual o tamanho do Deus que você diz que você serve? Seria esse Deus? Qual é a potência, qual é o poder dele sobre a sua vida e sobre essa pandemia? Muitas pessoas, as nações, elas sempre criaram, desde a época de Isaías, mas também no nosso tempo, todas as pessoas criam seus deuses, criam seus ídolos, criam ídolos que elas têm colocado a sua esperança nesses ídolos. Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que todos esses ídolos são ídolos que têm os pés de barro. São ídolos que não se sustentam no momento da dificuldade. São ídolos que não permanecem de pé. E eu quero com você falar de alguns ídolos desse tempo, que eu quero que você compare qual o tamanho do seu Deus e qual o tamanho dos ídolos da terra. E diante das circunstâncias que nós vivemos, o que esses ídolos podem fazer? Ou o que esses ídolos estão fazendo? Então, eu quero falar sobre o primeiro ídolo. Há muitos, mas eu quero falar especificamente de 4 ídolos nessa noite. Eu quero falar sobre o ídolo de pé de barro, que é o poder econômico. Muitas pessoas colocam as suas esperanças na questão financeira. Essa pandemia veio e ela atingiu as grandes nações, as nações mais poderosas, as nações mais ricas.
Mas essas nações, elas têm pé de barro. Elas não conseguiram dar uma resposta imediata, com toda a sua fortuna, com todo o seu dinheiro, não conseguiram dar, até hoje, 6 meses que essa pandemia apareceu no mundo, desde dezembro, até hoje, o poder econômico do mundo, as grandes nações do mundo, não deram uma resposta rápida para a questão da economia. O dinheiro, a economia, ela tem suas limitações, elas são limitadas, elas são grandes, elas têm força, mas elas são limitadas. Outro ídolo que as pessoas, que hoje o mundo se coloca como algo que eles buscam, é a ciência. A ciência, e é importante eu te dizer que a ciência, ela não traz a luz para toda a humanidade. Muitas vezes a ciência é super importante, mas a ciência ela nunca dá conta de questões que aparecem, porque elas não criam, elas são criadas. Muitas pessoas colocam toda a esperança na ciência, mas eu quero te dizer que a ciência também tem pé de barro, porque a ciência até agora não conseguiu dar uma resposta para a cura desse vírus. A ciência, ela não é essa luz toda que as pessoas se dobram sobre ela. É um ídolo também que nessa hora não traz solução. A outro ídolo, o terceiro ídolo é a tecnologia, meu irmão. Hoje você sabe que o mundo inteiro, as nações inteiras, e nós estávamos nos vangloriando da era da tecnologia, em que todo ser humano, todas as pessoas estão sendo dirigidas pela tecnologia, né? Rastreadas. É um tempo em que tudo estava sendo feito através da tecnologia, né? de chips, de não sei o quê, de todas a tecnologia hoje, no século 21, ela é o grande ídolo. Muitas pessoas se curvaram na tecnologia, mas a tecnologia também, ela tem seus pés de barro. O que a tecnologia hoje está dando resposta diante disso aí, dessa pandemia? Ela também tem seus limites, tem suas limitações. E o quarto ídolo de barro, também, irmãos, é importante, é o poder político. Os reis, os presidentes, governadores, os grandes líderes políticos mundiais, também não têm solução diante dessas circunstâncias. São ídolos. Todos os homens querem poder, muitas pessoas querem poder, mas não conseguem dar respostas na hora da necessidade. Uns têm esses ídolos como aqueles do qual eles se dobram. Outros têm os seus próprios ídolos. Outros fazem ídolos para si. Mas nada disso traz uma resposta eficiente e eficaz diante de um inimigo invisível, diante de uma circunstância em que é necessário uma resposta eficaz. Esses ídolos, tudo isso que o homem criou, ele não pode dar resposta para isso. E eu quero então, meu irmão e minha irmã, colocar então nessa noite para você, e aí eu te pergunto então, qual é o tamanho desses ídolos e qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a confiança que as pessoas colocam nesses ídolos, mas qual a confiança que você pode colocar no seu Deus? E aí, o profeta, em quem você pode confiar? Em quem agora você pode confiar? E o profeta Isaías, então, ele nos traz essa palavra para nos dizer, para nos mostrar quem é o Deus que nós servimos. Qual o tamanho desse Deus? Qual o tamanho desse Deus?
E ele vai então, ele quer revelar, o profeta Isaías quer revelar o tamanho desse Deus. E aí ele começa a dizer, no primeiro versículo, no versículo 12, ele diz assim: quem mediu as águas na concha de sua mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus prados? Sabe, Deus está dizendo assim: todos os oceanos da terra, todas as águas, todos os mares, você pode pegar o Pacífico, o Atlântico, o Índico, junta todos eles. Ele está dizendo assim: tudo isso eu pego com a palma da minha mão. Aleluia. Ele diz, todas as águas, ele diz assim: quem mediu as águas da terra na concha das suas mãos? E ele não diz só isso, que todos os oceanos estão na palma da mão, mas ele diz: e a terra? E os montes, os mais altos, os mais íngremes, as grandes montanhas da terra, toda a terra. Ele diz assim: quem pode pesar como um grão de areia toda essa terra? Ele diz assim: quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas seus pratos? Ele está dizendo: eu peso numa balança de precisão toda a terra, toda a terra. Nós não estamos falando de um punhado de terra, ele está dizendo sobre toda a terra. Dá para você começar a entender qual é o tamanho desse Deus. Dá para você começar a entender qual é o tamanho do Deus que você confia e que você crê. Mas ele continua, no versículo 26, ele diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas elas ele chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e a sua imensa força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus, ele pega todas as águas na sua mão, ele pesa toda a terra numa balança de precisão, e ele diz que as estrelas do céu, todas essas estrelas do céu, ele as fez, e ele colocou nome em cada uma delas, e todas as vezes que ele dá uma ordem, elas se apresentam a ele, porque ele é poderoso, porque ele é poderoso, ele tem poder, porque tão grande é o teu poder, imensa a sua força, e nenhuma delas deixa de comparecer até ele. E você sabe que alguns estudos, irmãos, eu estava observando, se você não tem noção da quantidade de grão de areia que tem na terra, entre as praias, os oceanos e o deserto, mas existe mais as estrelas do céu, elas são 10 vezes mais maiores, 10 vezes mais estrelas em todo o céu do que os grãos de areia na terra. É algo formidável, é algo que chega a ser espantoso, quando eu e você tentamos entender qual é o tamanho do nosso Deus. O universo, ele tem mede 93 bilhões de anos-luz. É algo assim, e ele é finito, porque a palavra do Senhor diz que o único que é infinito, o único que é eterno, que é infinito, é Deus. Então o universo, com todo esse tamanho, ele ainda é finito, mas diante de todo esse tamanho, 93 bilhões de anos-luz, seria necessário bilhões e bilhões e bilhões de anos, se você andasse na velocidade da luz, para você rodar o universo inteiro. Mas ainda assim ele diz que não tem um lugar, um espaço neste universo que não seja dele, que ele não tenha controle, que ele não tenha poder.
Qual o tamanho desse Deus que você crê? Qual o tamanho desse Deus que você tem crido? Observe que lá no versículo, mas aí ele continua, e no versículo 13 ele diz assim: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu com o seu conselheiro, a quem o Senhor consultou, que lhe pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar a justiça, quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Isaías está perguntando, com quem Deus foi ensinado? Em que universidade Deus foi ensinado? Quem orientou Deus? Quem ensinou a Deus a criar todas as coisas? Com quem Deus aprendeu para criar o universo? Com quem Deus aprendeu para fazer todas as coisas? Aonde Deus foi aprender? Ele disse assim, quem ensinou a Deus? Deus, ele é o princípio de toda a criação. Ele que cria todas as coisas. Ele não é criatura, ele é o Criador. Ninguém, Deus não precisa, nunca precisou de ninguém para ele estar buscando conselho nem orientação, porque ele é o próprio conselho e ele é a própria orientação. É ele que você busca, que eu busco, para ter a direção das coisas verdadeiras. Isaías está dizendo assim, quem me ensinou a Deus? Alguém pode se manifestar? Alguém pode dizer, eu ensinei a Deus? Mas a ciência, nós podemos dizer, a tecnologia nós podemos dizer, os políticos nós podemos dizer, mas Deus não. Deus, ele é o princípio e ele é o fim, ele é o início de todas as coisas. Mas ele continua falando do tamanho desse Deus. Ele continua perguntando como que é esse Deus, qual é o tamanho desse Deus. E agora no versículo 15 ao 18, ele fala da grandeza de Deus em relação às nações. A gente acha que as nações são grandes, que há hoje grandes impérios, impérios do norte, o império lá do oriente. Não, ele diz assim, olha o que ele diz desses grandes impérios, meu irmão. Ele diz assim, na verdade, as nações são como uma gota que sobra, que cai do balde de água. Todas as nações, você pega todos os continentes, todas as nações, está dizendo que isso é uma gotinha de um balde, que cai como se uma gota que cai de um balde de água. E ele diz, para eles são como um pó que resta da balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, os continentes, as grandes ilhas, um grão de areia para Deus. Mas ele continua, e no verso 16, ele diz assim, nem as florestas do Líbano seria suficiente para dar madeira para o fogo do seu altar, em todas as florestas do Líbano. E ele continua dizendo, e nem os animais dessas florestas seriam suficientes para apresentar os holocaustos a Deus. Olha o tamanho desse Deus. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Menos do que nada. Todo o poder dessas nações. Deus disse, para mim não é nada. Inclusive é menos do que nada. A quem, e verso 18, a quem vocês comparam Deus, como poderão representá-lo? Ele está dizendo assim, você tem como comparar o poder, o tamanho das nações com o poder de Deus, do seu Deus, do nosso Deus? É incomparável, As nações não têm respostas. As nações, por mais poderosas que são, elas têm pés de barro, elas não permanecem de pé, elas podem ser fortes em cima, mas basta um tropeço, elas caem, porque os seus pés são frágeis, são fracos, quando nós precisamos elas caem. Mas Deus não para por aí, o profeta Isaías não para por aí, e ele quer falar agora do tamanho, do tamanho quão grande é esse Deus.
que você e eu buscamos, que nós confiamos. Então no versículo 19 ao 21 ele diz assim: como uma imagem que funde o artesão, e que o ourives cobre de ouro, e lhe modela correntes de prata, ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira, e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram dizer? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Sabe, aqui o profeta Isaías, ele está falando sobre os deuses que as nações fundem para adorar. Os deuses que são imagens de barro, de madeira. Quanta estupidez, meu irmão, você construir uma imagem de barro, uma imagem de madeira, e se dobrar diante disso, uma grande heresia. Essas imagens, elas precisam ser carregadas, elas precisam de você para elas permanecerem de pé, elas não têm poder para te manter de pé. Elas precisam sim que você as mantenha de pé. Que tamanho de Deus é esse? Que precisa de você para se manter de pé? Deus não. Então isso é uma estupidez. Deus está dizendo assim: esses ídolos para mim, eu zombo deles, eu faço chacota deles. Nossa nação aí, quantos ídolos, quanta bobagem. E debaixo dentro do rio, pegar uma imagem lá e dizer que aquela imagem agora ela é que cobre o país. Isso é a maior heresia. Está na hora da gente dar honra a quem tem honra, meu irmão. Está na hora da gente dar honra àquele que é soberano e é poderoso, aquele que pode te manter, te segurar, e não aquele que você segura. Aprenda isso. Aprenda isso. O Deus que você tem que servir é um Deus que te sustenta, não é um Deus que você vai sustentar. Um Deus falso, um Deus que não é nada. Um Deus que precisa de você para se manter em pé. Eu preciso do meu Deus para me manter de pé. Tem muitas pessoas servindo Deus aí, que os deuses é que precisam deles para se manter de pé. Então ele está dizendo assim: ó, desses deuses que vocês fazem de madeira, que vocês vão na floresta, vocês cortam madeira, e os mais pobres inclusive fazem de madeira podre. Tem uma tradução que fala de madeira podre, aquilo que não presta. Fala assim: desses deuses aí, eu faço chacota. Qual o tamanho do seu Deus, meu irmão? Qual o tamanho do Deus que você está servindo? Qual o tamanho do Deus que você está crendo? Nesse tempo, qual é o Deus que você está se apegando? Mas o profeta Isaías, ele continua. Nós estamos partindo já para o final. Sabe, lá no verso, como no Salmo 115. O Salmo 115 fala desses deuses, esses ídolos, que tem boca e não fala, tem pé e não anda, sabe, esses ídolos que Deus está dizendo assim: ó, isso não serve para nada. Isso não serve para nada. Está lá no Salmo 115, ídolos de pés de barro. Agora ele vai para o verso 22, irmãos, e ele fala assim: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, acima dessa cúpula, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. E no verso 23 ele diz assim: ele aniquila os príncipes da terra e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, mas se o Senhor dá um sopro sobre eles, eles murcham como um redemoinho e os leva como palha. Os reis da terra, Deus faz isso com eles. E ele diz no verso 25: com quem vocês me compararão?
Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Sabe, os príncipes, essa pandemia, ela mostra que as coisas que podem acontecer, e essa pandemia mostra claramente, esse vírus mostra claramente, que ele não ataca somente o idoso, como as pessoas estavam pensando no início, ele ataca todas as pessoas, jovens, todos. E ele não ataca só os pobres, que têm menos condição de se alimentar, de se cuidar, de ter uma casa mais limpa. Não, ele está atacando os ricos também. Tem muitos ricos que estão morrendo. Os príncipes da terra, ele diz assim, olha, a palavra de Deus diz, eu sopro, os grandes, os mais poderosos da terra, se eu der um sopro, eles vão cair. Se eu der um sopro, eles vão cair. E estão caindo, tem muitos caindo. Você viu na Europa, você viu nos Estados Unidos. Não é país pobre, não é país de terceiro mundo. Os poderosos da terra não conseguem prevalecer quando não estão ligados naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é um Deus que tudo pode. Basta um sopro, um vento, para que eles caiam, porque os pés deles são de barro. Os pés desses ídolos são de barro. Nós estamos fazendo uma comparação entre os deuses que dominavam, os deuses que muitas pessoas estavam confiando nesse tempo, para o Deus de Israel, para o Deus que é o nosso refúgio, para o Deus que nessa noite Ele quer te dar conforto. Um Deus que nessa noite, Ele quer se revelar para você, te mostrando que você não precisa ter medo, que você precisa de se refugiar nele, porque Ele é maior do que todas as coisas. Talvez você esteja passando por momentos de medo, de insegurança, porque você não tem confiado no Deus, ou você não sabe o tamanho do Deus que você serve, ou você não tem consciência do tamanho do poder desse Deus. Eu quero passar para o final, quando ele diz assim, precisamos, diante dessa circunstância toda, nós precisamos de um refúgio. Diante do medo, das circunstâncias, você precisa se refugiar. Refúgio é aquele lugar onde você se mantém protegido do problema. Deus é esse refúgio. Deus é esse refúgio para você, onde você se manterá protegido, guardado, sabe, dessa tempestade que está passando. Em quem você tem se refugiado? Em quem você tem crido? Em quem você, sabe, tem esperado saída, solução? Em quem? Qual Deus que você tem buscado? Qual Deus que você tem servido? E aí, você precisa de um Deus que você possa confiar nele. Nós precisamos agora de um Deus que a gente possa confiar. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus vivo. Eu quero passar já para o final, quando ele diz aqui no versículo 27, ele diz assim, porque você reclama, ó Jacó. Então aqui já vem a aplicação. Primeiro ele fala de todo o tamanho de Deus, do poder de Deus, ele vai respondendo, né, tudo, por que você tem medo? Agora ele começa a aplicação, né, diríamos a aplicação do texto. Ele diz assim, por que você reclama então, Jacó? Por que você se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela tua situação? O seu Deus não considera a sua causa? Sabe, aqui ele vai fazer uma queixa, falando com Deus que, primeiro, que ele acha, porque ele reclama, porque o Senhor não se interessa, Deus está indiferente, e depois que Deus é injusto, porque diz assim, porque o Senhor não considera a minha causa. Sabe, irmãos e minha irmã, Deus, ele está atento à tua situação. Deus está atento à sua causa.
Deus está atento à sua, sabe, o seu clamor, Ele está atento à sua súplica, Ele está atento, e aí Ele responde essa pergunta, que ele diz: o Senhor está indiferente? O Senhor não consegue ver? Isso é uma injustiça? Aí Deus responde, e no verso 28 ele diz assim: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu dizer, nunca ouviu falar, que o Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável? Será que você não sabe que eu cuido de tudo, que eu faço tudo, que eu controlo tudo, que tudo está sob o meu controle? Nada foge ao meu controle, diz o Senhor. Essa situação está sob o controle de Deus, desse Deus que você precisa se entregar a Ele hoje. Talvez você está buscando ídolos, talvez a tua confiança tenha estado em ídolos, mas nessa noite a sua confiança tem que estar num Deus que é todo poderoso, porque Ele não se cansa, porque Ele é eterno, é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica cansado, não fica exausto. É a sua sabedoria insondável. A ciência não tem saída para isso, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus, a sua sabedoria é insondável. Você está querendo saber se Deus tem saída, se Deus tem cura para isso? Você não precisa se preocupar com isso, meu irmão. Você precisa só ter certeza. Nós sabemos e confiamos que Deus, Ele está no controle disso. Eu tenho convicção, meu irmão, e você precisa ter convicção nessa noite, que isso não está alheio a Deus, que Deus não está igual à ciência, que Deus não está igual à medicina, que Deus não está igual aos governos, que Deus não está igual aos poderosos, batendo cabeça sem saber o que faz. Não, Deus tem o controle disso. Deus tem o controle disso, porque a sabedoria dele é insondável, o tamanho dele é grande, Ele é o Deus de toda a terra, Ele é todo poderoso, tudo está no controle dele. Qualquer coisa na terra que passe na terra, Ele tem o controle. Ele sabe, Ele vê, Ele tem controle. Fique tranquilo, fique tranquilo. Ele fortalece ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez nessa noite você já esteja sem força, meu irmão. Talvez nessa noite você está perdendo as suas forças. Talvez nessa noite você que está me ouvindo, você já está sem força. Talvez você está passando por uma situação, já perdeu alguém da tua família, tem alguém internado, tem alguém, e você já não está sem força. Eu quero te dizer que Ele dá força àquele que já não tem vigor. Aleluia! Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que já está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Aonde está a sua esperança? Qual a tua força? É no teu corpo? É na força da sua juventude? Dos moços que são fortes, que têm energia? Onde você está colocando a tua esperança? É no teu corpo? É na capacidade física? É na capacidade física? Não. É no poder do Espírito que está em você. Porque com essa força dos jovens, mesmo assim eles se cansam, mesmo assim eles ficam exaustos, e tropeçam e caem, mas aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Quando você confia no Senhor, você voa como águia, você corre e não se cansa, e você anda e não fica fatigado. Você corre e não fica exausto, e você anda e não fica cansado. Interessante que
para finalizar, Deus, o profeta Isaías, ele faz uma inversão do que eu e você vivemos. E eu quero finalizar agora. Interessante que ele, de tudo isso, ele fala assim: olha, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que já abriram mão dos ídolos de pés de barro, aqueles que sabem da grandeza e do tamanho de Deus, aqueles que sabem que Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, ele diz assim: esses, eles voam, eles correm e eles andam. Interessante que o profeta, ele inverte, porque a princípio é o contrário. A princípio o nosso olhar é aqueles que andam, aqueles que correm e aqueles que voam. Não seria essa a intenção, não seria esse o normal? Dizer, aqueles que andam e não se cansam, aqueles que correm e não ficam exaustos, e aqueles que voam como águia. Deveria ser essa afirmação do profeta, mas ele faz o contrário. Ele vem dizendo: olha, aqueles que são como águias, que voam como águias, correm e andam. Ele inverte. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes eu e você voamos pouco. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e nós abrimos mão de voar em Deus. Nós abrimos mão de correr em Deus. Muito mal a gente anda com Deus. Muito mal a gente anda com Deus. Sabe? E os maiores, por isso que ele começa a dizer: olha, aqueles que voam como águias, aqueles que correm e não ficam exaustos, e aqueles que andam e não cansam. Sabe por quê? Quando ele termina com andam e não se cansam, é porque os maiores problemas, as maiores dificuldades as nossas maiores dificuldades é no nosso caminhar, é no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano, é na nossa caminhada. Mas ele diz que ele pode fazer você correr, que ele pode fazer você voar, que em Deus você não vai se perder você não vai se cansar caminhando, mas que você vai correr em Deus, e você vai voar em Deus. Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, eu quero que nessa noite você entenda, e que o Espírito Santo de Deus possa colocar no seu coração aí na sua casa, que você pode confiar num Deus que é maior do que todas as suas coisas, que você pode colocar a tua confiança num Deus que é maior do que todas as circunstâncias, que o tamanho do seu Deus, ele não é igual ao tamanho de um Deus do homem. O tamanho do seu Deus não é o tamanho de um Deus da terra, de um Deus que é falível, de um Deus que é ilimitado. Não! Deus, que o Espírito Santo de Deus te revele hoje, que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, que tudo está no controle dEle, que a sua vida, a sua casa, a sua família, sabe, a sua necessidade está sob o domínio dEle. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você, e nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.